Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Iniciamos nossa nova discussão, fazendo um paralelo entre duas cenas bem famosas do cinema mundial. Em uma cena encontramos o curador do Museu do Louvre sendo morto por alguém misterioso. Antes que expirasse, a vítima, Jacques Saunier, morto, estirado no assoalho do seu escritório particular, movimenta seu corpo nu para que fique no formato do famoso estudo anatômico da figura humana de Leonardo da Vinci. O corpo humano perfeito, com braços e pernas esticados, tocando a borda de um círculo perfeito. O propósito para tal fato era deixar uma mensagem silenciosa e codificada para quem pudesse ter a capacidade intelectual de desvendá-la. A outra cena é o corpo desfigurado de um verdadeiro herói, pendendo flaccidamente com braços esticados e presos por cravos de ferro, que haviam transpassado os ossos e tendões de suas mãos mutiladas e pregadas na madeira. Qual dessas cenas acima prende mais a sua atenção? Qual dessas cenas acima prende mais a atenção do público em geral? Obviamente que a primeira cena produz na população uma curiosidade e fascinação. A segunda cena produz um sentimento de tristeza, dor, medo e compaixão. Para mim, no final, esperança. No entanto, uma delas é real e a outra é falsa. Jones, 2007, nos faz a seguinte pergunta, que se encontra em seu prefácio para o livro Falsa Identidade. Abre aspas. Poderia o verdadeiro Jesus se levantar por obséquio? Será ele a figura humana idealizada do homem vitruviano, agora com uma aparência andrógena, ou o varão de dores salvador do mundo? Veja a capa da Newsweek de 27 de setembro de 2004. Acho muito interessante. Todos concordam que a história do mundo aquele que é muito mais falado e motivo de atenção sobre a vida e obra, com certeza é Jesus, que é mais falado do que qualquer outra figura religiosa. E há uma grande quantidade de pessoas que acreditam que Jesus tenha uma tez clara, que seja loiro, de olhos azuis, com unhas bem feitas e amavelmente, seguido por crianças igualmente impecáveis. Imagens como essas são vistas como decoração de paredes de muitas igrejas. Estampam as páginas das revistas, no caso, revistas dominicais. A cena que vemos estampada na capa do livro de Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ, mostra a expressão de um Cristo ambíguo, sexualmente falando, e refere-se à, entre aspas, nova espiritualidade sexual da nova era. E nesta capa nós vemos um suposto Cristo com uma expressão infantil, como se fosse um adolescente, muito parecida com a versão cristã do deus grego Kouros. Um jovem afeminado, sensual, encontrando-se em jarros gregos antigos, e segundo Jones, é uma figura atraente para aquela cultura pedófila, ou seja, é o, entre aspas, Cristo cósmico, inclusivo e abrangente do panteísmo sexual. Jones, 2007. Parece que há tantas representações de Cristo quanto pessoas escrevendo sobre ele. O cubano com um rifle nos ombros, olhando com desconfiança como um barbudo revolucionário marxista dos anos 60. O diretor executivo e bem-sucedido. O camponês miserável. O praticante místico da cabala judaica. O robusto jogador da Liga Americana de Futebol. Jesus tem sido descrito como o guru, sábio, líder de seitas, um profeta miraculoso do final dos tempos, ou até mesmo como um crítico social do status quo. Jesus se tornou um protótipo de homem para todas as situações, segundo Jones, 2007, na página 8. E toda essa história por trás dessa lenda do Santo Graal, que é o foco principal do filme Código da Vinci, refere-se a criar ou pintar uma nova imagem de uma identidade para o Cristo bíblico. E a suposta descoberta do cálice usado na última ceia é a chave para desvendar a verdade sobre a sua pessoa, ou seja, revelar entre aspas, um super segredo
guardado há muito tempo sobre a vida amorosa de Jesus. O objetivo principal deste pensamento é tentar provar que Jesus é apenas um profeta terreno e não a presença encarnada do Deus vivo. Uma grande quantidade de livros e de filmes têm sido escritos e produzidos com este objetivo, e através de especulações sem provas, manchar a mente de uma nova geração fraca espiritualmente falando. Ou seja, a preocupação deles não é manchar ou corromper o nosso entendimento de quem é Cristo verdadeiramente, né? O Cristo bíblico. Para eles, o que eles querem, na verdade, é manchar a percepção de quem é o Cristo bíblico para as futuras gerações, né? Para os nossos filhos e netos, bisnetos e por sequência. Segundo Jones 2007, para as correntes esotéricas, só existem dois tipos de Jesus. No romance escrito por Dan Brown, o curador do museu, ele arruma-se numa posição do homem vitruviano para que possa preservar um profundo segredo religioso, ou seja, o sexo ritual, que segundo estas correntes ocultas, é o que promove a, entre aspas, iluminação espiritual. Você acha que é apenas ficção para compor um enredo de filme? Para os ocultistas não é bem assim. Eles levam muito a sério esses pensamentos e crenças. Brown teve um objetivo bem estabelecido ao posicionar a personagem de Jack Saunier daquela forma, pois a forma do qual ele se pôs representa espiritualmente o hierogamos, que é o casamento secreto, que é o ponto principal dos antigos textos gnósticos que serão discutidos na sequência. O outro Jesus é o Jesus da Bíblia, provando no seu testemunho, na sua vida, no seu sangue e na sua ressurreição. Sua morte e ressurreição. O Jesus que foi a propiciação pelo pecado que a humanidade tem e não é suficiente para pagar por si próprios. Abre aspas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versos 4 a 5. Ou seja, o Jesus das Escrituras, conhecido pelos judeus como Yahusha, não morreu em razão do sexo ritual ou de conhecimentos secretos, como prega o gnosticismo, e sim pelos pecados do mundo. Só há esses dois tipos de Cristo, um que é o salvador dos pecadores e o outro que é gerado através da mentira, a saber, o anticristo. Um Jesus provado historicamente e um anticristo fabricado por mentes humanas. Ambos são diametricamente opostos. E toda essa história começou através de um camponês egípcio de nome Muhammad Ali, que no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, descavou um pote de barro de cerâmica e descobre dentro deste o primeiro fragmento do rolo secreto que viera a ser publicado e conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi, no inglês. E após a limpeza e a remoção da areia e da poeira, os arqueólogos tinham em mãos 52 livros ou rolos escritos em cóptico antigo. Estudiosos dos textos de Nag Hammadi dizem que os rolos foram escritos entre os séculos I e III da nossa era. E que o segundo, que ele continha um segredo que abalaria o mundo. A partir de 1977, a tradução dos textos de Nag Hammadi começa a travar uma guerra contra o Cristo do cânon bíblico. E como sempre, é padrão, qualquer texto ou ensino oculto, ou seja, extra-bíblico, se propõe a um único objetivo: tirar a centralidade de Jesus como o único redentor de uma humanidade corrompida pelo pecado, transformar Jesus Cristo num simples profeta humano e não no divino e único Filho de Deus. Segundo Jones 2007, Robinson, o editor oficial dos textos de Nag Hammadi, afirma: James Robinson, um dos mais influentes especialistas do Novo Testamento nos Estados Unidos, criado num lar cristão e conhecedor da Bíblia, iniciou as hostilidades com uma série de alegações incendiárias. Como diretor responsável pela tradução inglesa dos textos gnósticos, Robinson escreveu a introdução oficial e erudita. Nessa introdução, por 7 vezes ele se refere aos pais da igreja como caçadores de heresias e afirma que pela primeira vez na história moderna, o verdadeiro Jesus, aqui eu digo verdadeiro entre aspas, poderia agora ser conhecido. Um Jesus composto, formado a partir dos elementos dos evangelhos gnósticos e bíblicos. Assim como o Dr. Peter Jones deseja que após a leitura do seu livro Falsa Identidade,
as pessoas possam ter a capacidade de decidir em que Jesus crer, eu também tenho o mesmo propósito em lhes apresentar mais esse episódio do ApoloCast, que é mostrar os dois tipos de Cristos que estão em xeque e estão em conflito pela mente e coração da humanidade, e com bases bíblicas e bibliográficas, deixar que cada ouvinte decida se vai crer no Jesus das Escrituras ou no Jesus dos gnósticos. Uma coisa é certa, o Jesus bíblico, Filho unigênito de Deus e único Salvador da humanidade, não implora por sua atenção e nem se humilha para que venhamos crer no seu ministério e no seu evangelho, porque com ou sem homem, ele é Deus. Tecnicamente falando, somos nós, a humanidade corrupta, que devemos implorar pela graça, atenção e redenção do Filho de Deus. Antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de deixar bem claro que eu não creio em nenhum tipo de filosofia humana, ocultista ou gnóstica. Este podcast se propõe a levantar a discussão entre as verdades bíblicas e as mentiras humanistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ApoloCast. A qual Deus Jesus Cristo serve ou representa? Para J. Gresham Machen, 1930, citado por Jones 2007 na página 13, abre aspas, há duas visões genericamente diferentes a respeito de Jesus que estão baseadas em duas posições genericamente diferentes no que concerne a Deus e ao mundo. Esse homo, que quer dizer eis o homem, famosa frase dita por Pilatos diante do julgamento de Jesus Cristo. Pilatos era fascinado pelo prisioneiro Jesus e a humanidade como um todo também. Pilatos ficou fascinado por Cristo quando ouve do Filho de Deus a frase: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos faz a pergunta mais importante da história: o que é a verdade? A resposta para essa questão é muito importante, visto que vivenciamos uma época onde cada pessoa acredita ter uma verdade. Do ponto de vista humanista, não há uma verdade absoluta, mas, do ponto de vista bíblico, a verdade absoluta é Jesus e a única verdade absoluta que há é Jesus. A verdade do Criador, a verdade do Deus das Escrituras, ou seja, a verdade que não é relativa, mas absoluta, que é um dogma inquebrável. Como Jones afirma, há apenas duas respostas coerentes para quem é Cristo e quem é o Pai de Cristo, e a resposta gnóstica, a resposta bíblica e a resposta antibíblica. O Jesus gnóstico e seu Deus. Para os gnósticos, o Deus é o Pai da eternidade, ou o Pai de tudo. Nos textos gnósticos, o suposto Jesus declara que o verdadeiro crente deve ter a unicidade do todo. Apesar desta afirmação soar como o Evangelho de João, abre aspas, eu e o Pai somos um, fecha aspas, não passa de uma frase confusa, visto que ignorantemente afirma que é fácil reconhecer o Criador de todas as coisas, no entanto, é praticamente impossível conhecer o verdadeiro Deus, pois para eles, o Deus da Bíblia é um impostor. Afirma ainda que o Deus verdadeiro se esconde atrás do Deus falso, envolto em uma cortina de mistério. Abre aspas. Ele não vem da verdade, nem viu e nem vê a perfeição. Ele não é nem limitado, e tampouco é limitado por outros. Ao contrário, ele é algo melhor. Ele tem uma resistência existente. Ele é sem limites, sem poder, inexistente. Você está em mais um episódio de ApoloCast, feito com muito carinho e atenção. Compartilhe com mais almas sedentas, por entender os fatos que impactam o mundo, a vida cristã, a cultura e tudo aquilo que ouvimos ou consumimos. Seja muito bem-vindo ao ApoloCast. Uma coisa interessante sobre esse Jesus gnóstico é que ele é uma figura feminina representada pela deusa Sofia. Para eles, esse Deus é o primeiro pai, não gerado por alguém. É uma espécie de masculino e feminino, ou seja, um andrógeno ou uma hermafrodita. Como deusa, ele ou ela afirma, abre aspas, eu sou andrógena, sou tanto mãe e pai.
uma vez que copulo comigo mesma. Jones 2007, página 14. Repare a bagunça mental em que as afirmações gnósticas sobre esse Deus estranho se apoiam. Sou a prostituta e venerável, sou a esposa e virgem, a estéril e muitos são os meus filhos, a noiva e o noivo, a sabedoria e a ignorância, guerra e paz, compassiva e cruel, insensata e sábia. Eu mesma sou ateia e sou aquela cujo Deus é múltiplo. Eu sou a essência imutável e aquela que não tem nenhuma essência imutável. Eu sou somente eu sou o racional. The Thunder Perfect Mind, páginas 13 a 16. Como Jones argumenta, o Deus dos gnósticos é um ser que é e não é ao mesmo tempo. Ou seja, é um paradoxo, uma sequência de relativismos. Para o pensamento gnóstico, este Deus não cria nada. O que para eles é a verdadeira existência não pode ser criada. Ela é sempre existente, totalmente oposta às afirmativas das Escrituras, quando atesta que tudo o que existe, seja no mundo físico ou espiritual, são obras de um ser superior à criação, ou seja, se existem é porque alguém as criou. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versos do 1 ao 3. Nota minha, obviamente que o fato de a Terra estar sem forma e vazia não deve-se ao fato do Criador formar as coisas de forma imperfeita, mas porque quando houve guerra nos céus entre Deus e seus anjos contra Satanás, junto de seus demônios, estes foram precipitados para o reino inferior. Com sua queda, corromperam a perfeição da terra, que já havia sido criada. Depois, a imperfeição se aperfeiçoou, devido ao pecado do homem. Tenha em mente que Deus, o verdadeiro Deus, jamais criaria coisas e seres imperfeitos. Essa imperfeição veio a existir na criação devido à desobediência e o pecado, como relata o livro de Ezequiel, capítulo 28, versos 17 a 18, o livro de Lucas, capítulo 10, verso 18, e Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 3 e do 9 ao 11. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu te atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. O meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto você falou, e os seus santuários profanou. E fiz sair de vós um fogo que veio a consumi-lo e reduzi-lo em cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. E disse-lhes Jesus, eu via Satanás como raio cair do céu. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desta, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, e temi porque estava nu, escondi-me, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nus? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Todas as coisas, tanto no reino espiritual quanto físico, foram criadas por um ser superior à sua criação. Este ser é transcendente a todo o intelecto humano. Veja, por exemplo, este belo pássaro e seu canto magnífico. Foi criado por Deus, o Criador de tudo o que há. Aquele que foi, é e sempre será, porque Ele é o que é e é o que será. Ele é o grande Eu Sou. E seu Filho Jesus é aquele que foi eleito antes da fundação do mundo. Como está escrito: porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Ainda sobre os atributos deste Deus estranho, apócrifo, o Apocalipse de João diz: este é o culto ao Aeon, o mundo, do Pai, que é o primeiro homem, a imagem do Espírito invisível, é o pronoia, o qual é barbelo, o pensamento, a presciência e a
indestrutibilidade e a vida eterna e a verdade. Esse é o quinto aeon andrógeno, o qual é o 10º aeon, o qual é o Pai. The Apocryphon of John 6, do 8 ao 10, Nag Hammadi Library. Consegue perceber toda a agenda de desconstrução de gênero que vem deste fato, ou seja, o culto ao Deus hermafrodita dos gnósticos? Cada um prestará contas ao Deus verdadeiro com relação aos seus atos, práticas e pensamentos. Me reservo ao direito de apenas comentar os pensamentos dos gnósticos e defender o que eu creio ser biblicamente a verdade. Não estou aqui para atacar ninguém. Afinal de contas, quem é Sofia? Para os gnósticos, Sofia é um novo Deus para um novo mundo, ou seja, ou seria o velho mundo. Ela é o novo muito para os tão desejados da era de Aquário. O novo Aeon de Aleister Crowley é o empoderamento feminino do ponto de vista espiritualista gnóstico. Sofia, o Logos, o próprio Cristo. Esta é uma afirmação da evangélica Virginia Mollenkott, digo evangélica entre aspas. Segundo ela, que diz que todas as novas e todas as coisas possíveis provêm desta Sofia, que para ela é a nova humanidade. Outra militante feminista e católica, Madonna Kober-Schelek, acredita que o movimento da deusa é um estágio necessário para o processo evolucionário que a humanidade está passando e que, entre aspas, Deus que está vindo a ser, para a transformação de uma nova fé, que eu não desejo tê-la ou fazer parte. E de acordo com Jones 2002, Caitlin Matthewson, sacerdotisa ordenada do antigo culto egípcio e adoração à deusa Ísis, ou Rainha das Bruxas, em 1992 publica um livro em louvor à sua deusa com o título Sofia, Deusa da Sabedoria. Na referida obra ela diz, abre aspas, Sofia aparece em quase todas as culturas e sociedades, e que as conexões entre Ísis e Sofia são muito significativas e mostram-nos as fortes ligações de Sofia com a tradição das deusas antigas, fecha aspas. O que quer dizer que Sofia tem muitas ligações com Ísis, a deusa egípcia da magia e da bruxaria, também conhecida como Ísis, a deusa de 1000 nomes, na inteireza de sua majestade. Sofia é o nome considerado como o mais importante dentre eles. O termo paganismo não pode ser considerado como sendo um insulto, visto que o seu significado é cultuar a natureza e suas forças como divinas. Paganos é uma palavra latina que significa da terra. Como o Deus gnóstico é tudo, então é certo dizer que o Deus dos gnósticos é o Deus do paganismo, uma prática que vem sendo adotada há séculos. Para Hipólito, considerado por diversos teólogos como um dos pais da Igreja, entre 170 a 236 d.C., conclui que a evidência de que os gnósticos de seu tempo tinha como objetivo alcançar a, entre aspas, sabedoria dos pagãos. Registrou também que os cristãos agnósticos participavam de diversas cerimônias religiosas baseadas no mistério e culto de Ísis, como o objetivo de compreender o mistério universal. Jones 2007 aponta que os textos dos originais que foram recentemente encontrados confirmam o testemunho de Hipólito. Abre aspas, Sofia declara, eu sou aquela cuja figura grandiosa no Egito. Isto, a deusa egípcia pagã da sabedoria e da magia, é aquela figura grande no Egito. Portanto, a resposta para quem é Sofia ou Ísis é, abre aspas, eu sou a natureza, a mãe universal, manifestação única de todos os deuses e deusas, sou eu. Jones 2007, citado por S. Ju e Moore, página 253. Obviamente que para eles, não para os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, se preferir. Agora estamos na parte em que me dá mais prazer em falar, que é sobre quem é o Deus do Jesus bíblico. O Jesus bíblico histórico e seu Deus. Um mundo criado para ser perfeito, onde todas as coisas funcionam corretamente, cada ser, seja do reino animal, vegetal, humano, físico ou químico, com funções bem estabelecidas e correlacionadas entre si, trabalhando juntas para harmonizar a convivência uns dos outros. A terra dando o seu fruto para alimentar o ser humano, os animais, a chuva saciando a sede da terra, que de bom grado retribui com frutos saborosos, um homem em constante contato e comunhão direta com o seu Criador, que lhe ensina uma ciência incorruptível, muito diferente da ciência corrupta oferecida por Satanás, quando tentou
Adão e Eva no Éden. Este sistema perfeito fora criado pelo Deus Pai bíblico, aquele que foi, é e sempre será o único, o primogênito, o salvador da humanidade, a saber, Jesus Cristo. Mas aí veio a desobediência do homem e, entre aspas, estragou tudo. Mas a esperança não se extinguiu com a queda do homem. Ela já estava programada pelo Pai justo, que em sua onisciência já preparava o cordeiro que tiraria o pecado e a corrupção do mundo, como está escrito em João capítulo 1, versos 21. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse 13, versos 8 diz: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É em 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 20, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Antes que Abraão nascesse, eu sou. João 8, 58. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Jesus usou o mesmo nome usado por Yahuwah, eu sou. Êxodo 3, 14. Eu sou transmite ideia de eternidade. Jesus é eterno, não foi criado. Os inimigos de Cristo morreram em seus pecados. Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9. Jesus é Criador de todas as coisas. João 1, capítulo 1, versos 3 e Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Tito capítulo 2, versos 13 e 2 Pedro capítulo 1, versos 1 e 11. Jesus deve ser adorado como Deus. Hebreus capítulo 1, versos 6 a 8. Costa sola Escritura. Para os verdadeiros crentes do Antigo Testamento, o Deus do Messias, Jesus, Yahuwah, eu sou o que sou, os judeus queriam que o seu Deus, Yahuwah, criam que seu Deus Yahuwah era o único Deus e todos os outros, inclusive o único Deus dos estoicos e outros panteístas, eram ídolos. Jesus compartilhava a crença de que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Jones capítulo 2007, citado por Wright. Ainda menino, Jesus deixa seus professores que o ensinavam sobre a Torá espantados, porque tinham conhecimento da palavra de Deus que nem eles em anos de estudos tinham. Já adulto e maduro, Jesus assumiu o objetivo de sua vinda a esta terra num corpo de carne, para preparar o caminho do Senhor. No final do seu ministério, revela a todos os homens que ele veio em nome do Senhor revelar o princípio fundamental de sua vida aqui na terra, que é baseado no primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem é o Deus a quem Jesus Cristo serve? É o Deus Criador do universo. As Escrituras nos revelam de onde viemos e para onde vamos e para onde podemos ir para fugir da condenação que nós mesmos produzimos. Na antiguidade, as civilizações adoravam a natureza e suas manifestações como raios e trovões, a neve, etc., como se fossem deuses, e havia ídolos variáveis que representavam cada uma destas forças manifestas pela natureza. Mas Deus, inspirando Moisés, revela ao povo do mundo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra e tudo que há acima e abaixo do reino celestial não foram obras do acaso ou de um panteão de deuses inferiores e muito menos de uma explosão cósmica, como afirma a ciência. Não existiam nada desde o princípio, como os gnósticos afirmam. São obras magníficas planejadas e formadas por um Deus criador de tudo que está acima de qualquer mero arquiteto. Abre aspas, em certo sentido, após o primeiro versículo da Bíblia, tudo mais que se segue é comentário. Fecha aspas. Jones 2007, página 19. O Deus ao qual Jesus Cristo serve representa em sua essência o Criador dos céus e da terra. Quando Jesus queria referenciar-se a um acontecimento histórico que estava diretamente ligado ao homem, usava a expressão desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. Marcos capítulo 13, verso 19. E quando se perguntavam a Jesus sobre quais eram as virtudes do casamento, respondia: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Sobre a criação do universo segundo Hollywood, Jones 2007 destaca: em Guerra nas Estrelas, a força é a noção budista de energia espiritual. Em Pocahontas, o espírito da natureza ali paira em todas as coisas. No Rei Leão, é o espírito impessoal que mantém todas as coisas unidas.
as estrelas, a terra, os animais vivos e mortos. E em Matrix, a vida física é uma ilusão. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é diferente de qualquer Deus genérico e relativo. Este fato fica bem claro através das revelações do Espírito Santo ao profeta Isaías no capítulo 40, versos 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E o Senhor Jesus complementa, afirmando que os céus é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés dele. Mateus capítulo 5, versos 34 e 35. Algo interessante sobre o relacionamento de Jesus com o Criador de todas as coisas é que as Escrituras registram 43 vezes no livro de Mateus Jesus se reverenciando a Deus como Pai. Uma de suas orações de formas de se achegar ao Criador, ele declara: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra. Jones pontua que Pai comunica claramente o sentido de Criador ou gerador. E Jesus deixa bem claro que o seu Deus é o Deus pessoal e não impessoal. Jesus nos dá uma nova compreensão dos atributos do verdadeiro Pai Celestial. A intimidade de Cristo com o Pai também destaca e enfatiza que o Pai é aquele que está no céu. Por que isso é importante? É importante porque Jesus deixa bem claro que o Deus ao qual ele serve e nos ensina a servir é um Deus transcendente que é superior à sua criação. Deus não pode ser encontrado dentro da criação como se fosse uma espécie de energia. Ele é distinto da criação, pois é o oleiro que molda o barro, nós humanos. Faz o vaso da forma que ele deseja. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo criado pode intercalar o seu Criador, dizendo: por que fizestes assim? Romanos 9, 20. No entanto, a transcendência de Deus e a sua separação da criatura não o faz um Deus carrasco e indiferente às necessidades do homem. Abre aspas, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Mateus capítulo 10, versos 29. Abre aspas, olhe as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Fecha aspas. Lucas capítulo 12, versos 27. E ele está separado de sua criação, mas ao mesmo tempo está próximo daquele que o busca de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versos 13. Jones 2007 nos conscientiza que tanto Jesus quanto Paulo associa determinado tipo de culto e serviço a um específico conceito de Deus. Ambos concordam que existe apenas 2 tipos, um tipo de culto ou espiritualidade falsa e que conduz à destruição, e o outro que é verdadeiro e conduz à vida. Assim como o Jesus bíblico e o apóstolo Paulo nos afirma, abre aspas, devemos seguir alguém, fecha aspas. A questão mais importante referente a esta afirmativa é: como escolher a quem servir em meio a uma sociedade desconexa, confusa e cheia de opções espiritualistas para se adotar? O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus nos indica que, em meio a uma infinidade de opções espiritualistas para se seguir, tudo se resume a 2 únicas opções: cultuar e servir ao Criador da ordem criada ou ao falso Deus deste mundo. E a boa notícia é que a nossa esperança é a redenção que está no verdadeiro Jesus Cristo, que veio para desarmar e destruir o falso Cristo, ou seja, o anticristo, aprisionando ele e seu mestre dragão, a serpente antiga e mentirosa, o acusador dos irmãos, lançando-o no abismo profundo de onde nunca mais sairá. Apocalipse capítulo 12, versos 10 a 17. As escrituras do começo ao fim é suficiente para revelar o começo, o meio e o fim de todas as coisas, inclusive a de Satanás, e de sua horda de falsos deuses e mestres ocultistas. E através do único e perfeito sacrifício vicário, do único e primogênito Filho de Deus, você, eu e todos os que assim desejam a salvação, temos a oportunidade de alcançá-la. Basta buscar e invocar de todo o seu coração o verdadeiro Deus de Jesus e seguir as pisaduras deste bendito Filho de Deus. Te espero no próximo episódio do nosso ApoloCast. Até lá!